Meus amados irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa série de pregações. Quem é você? Nós precisamos entender que nesse projeto que a gente tem chamado de história de amor de Deus por sua criação, pela humanidade, Deus deseja contar com a sua igreja. E por várias vezes nós estamos sempre intensificando a importância de resgatarmos ou de implantarmos em nosso coração uma adequada cosmovisão cristã. Nós, como cristãos, temos que ter uma visão estratégica com um olhar gracioso e amoroso do próprio Deus sobre questões da existência humana, sobre a criação do universo, sobre os problemas sociais. A igreja tem que se interessar como agente de transformação pelos clamores que vêm da sociedade em que estamos inseridos. E dessa forma só é possível vivermos essa cosmovisão, entendendo o tripé que a forma. As três palavras que cabem muito bem a fim de, dentro dessa história de amor, eu e você agirmos como agentes de transformação. E a primeira palavra que faz todo sentido para a nossa cosmovisão é a palavra criação. Partindo do princípio de Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus todas as coisas. E Deus cria todas as coisas, evidenciando a sua perfeição, a sua graça, a sua misericórdia, tudo literalmente no equilíbrio, na harmonia, o shalom, que indica literalmente isso, algo feito em equilíbrio, algo pensado, projetado, mas executado pelo próprio Deus. Nos faz entender que todas as coisas têm um dono, todas as maravilhas foram construídas pelo próprio Deus, revelando o seu poder desde a eternidade. Mas a segunda palavra que nos deparamos é com queda. A segunda palavra revela o pior capítulo da história, que está registrado no livro de Gênesis capítulo 3. A queda quebrou tudo. A queda manchou tudo. E que queda foi essa? Foi a queda que aconteceu no Éden, no jardim do Éden. Adão e Eva gozavam e desfrutavam de uma vida onde a qualidade de vida era algo assim, perfeito, surreal. Eram administradores de toda uma área que precisava de cuidado, precisava de liderança, precisava de supervisão. E eles diariamente, tinham um checklist para cumprir, dando nome às coisas, cuidando da agricultura, sabe, preservando pelo meio ambiente, e além do mais, desfrutavam de um mentoreio, onde a cada final de tarde, a própria presença de Deus vinha até eles, e em um diálogo, com instruções mais diversas possíveis, eles poderiam se tornar cada vez mais assertivos. Mas o que acontece? Uma árvore cujo comando de Deus foi não se aproximem, cuja orientação de Deus foi não peguem aquele fruto, não se alimentem daquele fruto, tendo como base a permissão do Senhor de desfrutar dos mais diversos frutos que existiam ali, mas que não deveriam se aproximar de um só. Aquela árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, conduzida por uma serpente, próprio diabo dialogando com Adão e Eva, leva-os a pecar. E aquela queda acontece de forma livre e totalmente evitável. A serpente só tinha algo a utilizar para convencer aqueles dois, os argumentos. E ela veio com argumentos mentirosos e, infelizmente, naquele instante, não se submetendo a um comando do próprio Deus, Adão e Eva pecam. E como o pastor Sérgio bem nos ensinou na primeira série dessa mensagem, o pecado destrói tudo. E a queda revela isso. Contudo, criação, queda e, por fim, redenção. Contudo, depois da queda, o projeto salvífico de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo começa. Então a redenção nada mais é do que tudo que Deus começa a fazer pós saída do jardim,
o momento onde Adão e Eva eles têm que sair do jardim e todas as mazelas decorrentes do pecado começam a ser experimentadas por eles, entre elas, o primeiro assassinato que foi dentro da casa de Adão e Eva. Eles presenciaram um filho matar o outro filho, Caim mata Abel, e as várias evidências da destruição, da quebra do shalom, da quebra da justiça, da quebra do equilíbrio, da harmonia, são sentidos por Adão e Eva e por todos nós. E assim será durante toda a história da humanidade aqui na terra. Contudo, volto a dizer, a redenção é o resgate de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, trazendo tudo de volta para Ele. E esse resgate estão incluídos eu e você. É dessa forma que nós vemos que a vida de Jesus nos mostra que a salvação está vividamente presente. A salvação é uma realidade. Em sua morte, Jesus guerreia contra os poderes do mal, porque em seu último suspiro na cruz, o diabo, as potestades celebraram. Mas, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, mostrando que como o Rei da Glória, aquele que veio em sua ressurreição, Ele abre as portas do reino e convida eu e você a fazermos parte desse reino. Nós iremos, através de 4 textos da Bíblia, nós iremos dividir dessa forma, entender um pouquinho mais sobre essa temática. Que tema rico! Falar sobre o Rei, falar sobre o reino desse Rei. E em primeiro lugar, algumas lições práticas que nós veremos aqui sobre a vinda do Rei está, em primeiro lugar, que Jesus anuncia a chegada do reino. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, verso 14, 15. Depois que João foi preso, João Batista, o seu primo, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Abre aspas, o tempo é chegado, fecha aspas, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas de salvação. Jesus trouxe para a humanidade a melhor notícia que poderíamos ouvir. Jesus traz uma notícia sublime, incomparável, proeminente, que está acima de qualquer outra notícia boa que ganhamos em nossa vida, que recebemos em nossas histórias, em nossos circuitos de vida. Que boa notícia é essa do seu reino? Quando Jesus revela que o seu reino chegou, Ele está trazendo ao nosso coração a paz que jamais receberíamos se não fosse com Jesus, porque Ele é o nosso reconciliador com Deus. E essa boa notícia, autores que dizem que não pode estar em uma nota de rodapé. Essa boa notícia precisa estar estampada na capa. Essa boa notícia precisa estar bem presente em nossos corações. Essa boa notícia tem que ter o poder de transformar o nosso dia. Que boa notícia é essa? Que Jesus é o Rei da Glória e iniciou o nosso relacionamento com Deus, implantando o seu reinado aqui na terra. Queridos, que bom seria não recebermos notícias tristes pelo telefone. Que bom seria nunca nos depararmos com um diagnóstico nosso, ou de alguém que amamos, que nós sabemos que irá conduzi-lo a um sofrimento. No final da primeira celebração, eu recebi uma família, conversávamos um pouco, e a família dizia que continuam na luta, porque há 13 anos, o esposo, o pai de família, daquela casa, luta contra vários tumores que lhes aparecem e aparecem de novo em seus pulmões. Que bom seria não ter nenhuma célula cancerígena em nosso corpo. Que bom seria toda ligação, sabe, ou às vezes que interfonam para o meu prédio, para mim, para você. Se é uma notícia boa, que bom seria. Certa vez interfonaram para a gente, madrugada, e eu não sei você, mas eu já acordo tremendo todo quando o telefone toca, ou o interfone toca também, e eu corri. E aí perguntaram sobre a minha esposa. Eu disse, não, ela está
na cama dormindo comigo. Eu acabei de sair de lá. E me informavam que naquela madrugada uma jovem tinha se suicidado, bem parecida com a minha esposa Jamile, pelo cabelo preto, pela estatura. Naquele instante eu fiz, meu Deus, como pode, o que é que faço? Fui tentar socorrer os familiares, que estavam desesperados diante daquele corpo. Queridos, que bom seria que nossos filhos fossem 100% saudáveis e não tivessem transtornos e não fossem especiais. Que bom seria, mas aí que está. Diante de toda a noite nebulosa, diante de toda a depressão que tenta se alojar em nosso coração, existe sim uma boa notícia: Jesus já chegou. Eu tenho que olhar para a enfermidade, eu tenho que olhar para as circunstâncias terríveis, muitas vezes, sabe, indigestivas, e lembrar, eu tenho em mim a marca da boa notícia: meu Jesus já chegou. E essa boa notícia foi dada instantes depois de João Batista ser preso. E para quem não sabe, João Batista provavelmente, ou a sua cabeça, estava sendo o presente para uma debutante. Pois a filha de Herodes, que talvez era filha do seu caso com um amante, dançou muito bem em uma festa que ele fez lá, e ele quis parabenizá-la. E quis transformar esse presente em algo material, quis dar o presente a ela. E quando a questionou o que ela queria ganhar, enfatizando que ela poderia escolher qualquer coisa, ela foi até a sua mãe, provável amante de Herodes, e a sua mãe disse: pede a cabeça de João Batista. E assim, a história nos relata isso, que aquela jovem chegou até o rei Herodes e disse: eu quero a cabeça de João Batista, e depois de horas, a cabeça de João Batista chega em um prato, gente, como fosse servida, e foi de fato para a algazarra, para a humilhação. Jesus tinha acabado de ver o seu primo, que teve uma postura tão importante, antecipando a sua vinda, anunciando a sua vinda, preso, decapitado, mas ali ele traz o quê? A boa notícia: o reino de Deus chegou. Então eu e você temos que, nos dias de luta, nos dias difíceis, lembrar: a boa notícia já chegou e me alcançou. Eu tenho um rei. Eu tenho um rei, eu faço parte de um reinado. Isso muda toda a história. Segunda lição da vinda do rei. Jesus apresenta o reino que acolhe pecadores e excluídos. Mateus 9, 12 e 13 diz assim: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Existem pecadores em nosso meio? Sim. O mais pecador aqui está falando no microfone. Mas Jesus veio para nós pecadores. E é interessante notarmos aqui o quanto Jesus se compara a um médico, né? E já vemos provavelmente a medicina atuando com certeza nesse instante aqui. E Jesus sabia que recorreria ao médico quem estava doente, para receber o medicamento, para receber um cuidado maior. E ele diz: olha, quem pensar que consegue administrar a sua própria vida, quem se veja preenchido de tudo, de bens, bem casado, bem resolvido, saudável, e me desconsiderar, esse aí não é digno do reino. Mas quem for humilde, pobre, e aqui tanto na pobreza existencial quanto na pobreza financeira, todo aquele que for necessitado sempre será acolhido por esse reino. Jesus compara-se a um médico e revela que não são os justos que precisam dele. E é interessante que Jesus, em sua vida, mostrando o seu poder de inclusão, mostrando o seu poder de trazer para junto, sabe, os pecadores, há pelo menos 4 grupos em que Jesus
ama. 4 grupos que Jesus acolhe próximo de si. Em primeiro lugar, os pecadores. Quem são esses pecadores? Eram aqueles homens e mulheres que não engoliam ter que se submeter a rituais, a diretrizes indicados pelos fariseus, que não viviam o que pregavam, que não entendiam a graça do Senhor, mas queriam sempre se ver superior. Segundo grupo, os coletores de impostos. Jesus os convida, Jesus os ama, Jesus os chama para o seu reino. Uma classe conhecida por ser a grande organização criminosa do Caixa 2. Tirar dos pobres sem pena. Usufruir apenas consigo mesmo os bens ilícitos que eram conquistados. Terceiro grupo, os pobres e enfermos. Jesus acolhe os pobres e enfermos, e é interessante entendermos o porquê de Jesus acolher esses pobres e esses enfermos, e ser tão julgado por isso, porque para a cultura judaica, tanto pobreza quanto enfermidade eram sinônimos de juízo de Deus. Então quem estava em uma condição pobre, ou quem era enfermo, tinha feito algo de errado. Algo totalmente reprovável pelo nosso Deus, esse entendimento. E naquele instante, Jesus também se volta a esse terceiro grupo, dizendo, olha, os enfermos, os pobres, serão acolhidos em meu reino. E por fim, o quarto grupo, de excluídos pela sociedade, de excluídos pela igreja, mas que Jesus as convida a estarem juntas dele, as prostitutas, mulheres de caráter duvidoso, de caráter questionável. E por que Jesus acolhe esses grupos de pecadores, coletores de impostos, pobres e enfermos e prostitutas? Porque no reino de Deus, Jesus nos recebe como nós estamos, mas nos ensina a não nos conformarmos no que somos. No reino de Deus, no reino de Cristo Jesus, os pecadores são bem-vindos sempre, sempre, mas são instruídos a amar a Deus sobre todas as coisas, abrir mão da sua vida, da sua conduta que não agrada a Deus e decidir ter uma postura digna por fazer parte do reino de Deus. Amém, meus irmãos? É esse o discurso do mestre. Foi isso que provocou a vinda do rei. A vinda do rei veio acolher pecadores e excluídos. E queridos irmãos, para nossa tristeza, a nossa comunidade, Cidade Viva, não tem vivido um dos parâmetros, um dos princípios do reino de Jesus. Eu pensei que nós estávamos vivendo, mas não está. Liguei para o pastor Saulo, pastor do cuidado comunitário. Eu disse, meu amado, como é que estão as coisas aí? Voluntários, indo para presídio, voluntários da Cidade Viva, indo a hospitais infantis, da ala da pediatria, para falar do amor de Deus, indo para asilos. E com muita tristeza ele me disse, olha, o número só tem caído semana após semana. E meus amados irmãos, é inadmissível que alguém que foi honrosamente presenteado com a bênção de participar de um reino, não venhamos a ter compaixão com os excluídos da sociedade. Porque quando você, dentista, se questionar, cuidar do dente de presidiário, de detenta, que já fez tanto mal, você tem que se lembrar, eu não estou cuidando do dente dela. Eu estou sendo o próprio Jesus cuidando daquele dente para que ele possa transformar o coração dela. Quando eu e você vivemos a bênção da adoção, e nós não vemos isso como utopia, é uma missão até mesmo no nosso coração, cada vez mais diminuir o número de crianças nos abrigos, eu estou acolhendo, porque Jesus acolheria também para transformar o seu coração. E nós temos algo tão expressivo nos God Stocks,
quando realizamos o mês de novembro, mas é um clamor que acontece durante todo o ano. Então, nesse ponto aqui, eu quero, sabe, de forma muito amorosa, lhe convocar a obedecer aquilo que o nosso rei nos ordena, porque o reino de Jesus, ele apresenta a fim de acolher pecadores e excluídos. E nós temos que colocar a nossa mão na massa. Nós temos que entender que assim como Jesus os recebeu de forma tão calorosa, eu e você somos os próprios braços de Jesus aqui na terra, para levar esperança, para levar transformação. Além do mais, terceiro ponto, Jesus provoca oposição à missão do reino, ou à sua missão do reino. Abra comigo o Evangelho de Marcos, mais uma vez. Marcos 2, versos 6 e 7, que diz assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus trouxe muita perturbação aos líderes judeus. Jesus trouxe muita perturbação a quem não queria aceitar que o seu reinado seria construído em bases de muita simplicidade. Queridos, Jesus contrariou o status quo. Jesus inverteu toda a realidade quando mostrou que mesmo sendo o rei de todas as coisas, veio de forma humilde, veio através da simplicidade. E essa oposição não começou quando ele chegou em Jerusalém. A oposição contra Jesus iniciou quando ele ainda estava na barriga da sua mãe. Quando Herodes percebeu, através das evidências dos magos, dos reis, da estrela que iria indicar o local onde o Messias nasceria, o que foi que Herodes fez? Sem saber exatamente as semanas de gestação de Maria, ele disse: olhe, matem todos os meninos recém-nascidos. E Maria e José fogem, levando em si Maria, o próprio Filho de Deus. Então, uma perseguição, uma oposição que já durava muito tempo. E o contexto desse texto aqui, que nós acabamos de ler, do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, é algo muito interessante. Em primeiro momento, o perdão dos pecados e depois a cura de um ex-paralítico. Um paralítico que chega em uma casa, a casa está repleta de pessoas, muitas pessoas na calçada, muitas pessoas no terraço, muitas pessoas na sala, impedindo que aquele homem acamado pudesse chegar até lá. Ele estava em uma maca, estava paraplégico. Mas sendo que 4 amigos o trouxeram, e vendo que não conseguiria entrar pela porta daquela casa, o que é que eles pensam? Vamos fazer um buraco no teto e vamos descer esse paralítico, para que ele possa ver Jesus, e que Jesus venha se compadecer dele. E de fato isso aconteceu. Aquele homem, dentro de um buraco no teto, ele desce, e quando Jesus o vê, Jesus opera o maior milagre que a sua vida poderia experimentar. Ele salva aquele homem. Meus amados irmãos, o maior milagre não é físico, ele é espiritual. Existem pessoas salvas em nosso meio, amém? Pois você é um milagre do Senhor. Ou melhor, você é o melhor e maior milagre que Deus poderia realizar em sua vida. Nós buscamos sim milagres físicos, nós buscamos transformações do Senhor quando há enfermidade, mas é o milagre espiritual, o milagre mais poderoso. Certa vez eu fui visitar uma família que a filha aguardava tantos anos um transplante, e ao chegar naquela casa nós oramos, e depois ao sair, os pais me chamaram e agradeceram a minha presença, e eu disse: olha, eu vou estar orando por esse milagre, para que Deus consiga, mostrar um doador, para que o transplante seja feito e a qualidade do seu filho possa melhorar. E aquela mãe me corrigiu. Podem acreditar. Aquela mãe disse: pastor, antes de orar por esse transplante, ore pela salvação dessa vida. Porque não adianta.
ser transplantada se não tem a vida de Jesus na vida dela? Queridos, aquela mulher me deu uma lição de teologia prática, mostrando que o maior milagre é o milagre da salvação. E nós temos que orar por esse milagre, para que esse milagre mude os familiares que nos perseguem, para que esse milagre mude o coração daqueles do nosso trabalho que querem ver o nosso fim. E esse milagre só Jesus pode realizar. Quando foi a última vez que nós oramos para que esse milagre seja realizado na vida dos nossos inimigos? Porque eles só vão deixar de ser inimigos quando forem nossos irmãos, amém? E só são nossos irmãos se forem salvos. Mas a gente não quer esse milagre na vida dos nossos inimigos. E é necessário olhar com olhar de graça, até mesmo com aqueles que nos perseguem. Existia naquele instante críticos que estavam ali de olho, vendo Jesus deslizar em apenas uma vírgula, a fim de condená-lo. Mas isso era uma idiotice, porque Jesus jamais iria deslizar em nada. E se Jesus realiza, primeiramente, o milagre mais importante, que é o espiritual, logo em seguida, ele realiza o milagre físico. Jesus mostrava aqui o seu reino, esse reino que se depara com tanta oposição, até hoje em nossos dias. Quanto mais clareza Jesus usava para ensinar sobre o seu reino, mais seus seguidores deixavam de segui-lo. Quanto mais renúncia Jesus falava, olha, tem que renunciar para me seguir, mais pessoas diziam, esse discurso é difícil demais. Toda a resistência do povo judeu, eles não conseguiam engolir que Jesus era o seu Messias, porque eles aguardavam que o seu líder, o seu Messias, o Cristo, viesse em uma liderança que conduzisse o povo a lutar de forma armada, usando a força, usando armamento, a fim de desligar o povo judeu do domínio da administração política de Roma pagã. A Bíblia fala que Jesus não tinha formosura, nem beleza nenhuma. Era feio. A Bíblia fala que Jesus era pobre. Por mais que quem defende a teologia da prosperidade não aceite isso, Jesus era um miserável financeiramente. Era o Todo-Poderoso por ser Filho de Deus, amém? Mas aqui na terra veio como mais humilde, pobre. A humildade ali é referindo-se à pobreza. Mas ele se submete a tudo isso, à rejeição, à oposição, porque ele estava implantando um novo reino. E diante desse reino, nós somos levados a entender que com esse Deus, mesmo quando nos falta tudo, mas por participar desse reino, eu posso me considerar o filho mais rico e amado desse mundo. Pelas bênçãos celestiais. Quando Paulo diz, sabe, não busquem as coisas terrenas, mas as coisas que são do alto, porque são imensuráveis, são bênçãos incomparáveis, inegociáveis. Mas como é triste vermos a quantidade de pessoas que não querem, e esse é o quarto ponto, entender o caminho da cruz. Quarto e último ponto, Jesus ensina o caminho da cruz. Entender o caminho da cruz. Quarto e último ponto, Jesus ensina o caminho da cruz. E por fim, eu quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9, a partir do verso 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça.
A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, verso 61, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O caminho da cruz foi doloroso. Jesus tinha acabado de ser expulso pelos samaritanos. Imagina, o Filho de Deus, dono de tudo, expulso. E essa foi a realidade de Jesus. E aqui nós vemos Jesus sendo questionado, ou alguém se aproximando dele, né, dizendo: eu vou te seguir. E Jesus o diz: olha, eu não tenho nenhum lugar para inclinar a minha cabeça. Por quê? Alguns que ainda tinham a esperança de que Jesus fosse o Messias, queria ganhar vantagem. Queria ver Jesus dominando dentro do palácio do rei Herodes e dizer: olha, vem aqui morar comigo também. Eu quero você no meu gabinete. Então eles tinham um entendimento totalmente contrário de seguir a Jesus. Eles queriam ser beneficiados por posições e não pela transformação que Deus poderia realizar. Por isso Jesus fala: em segundo lugar, aquele senhor, aquele homem, aquele jovem, não sei, que se aproximou e disse: olha, peraí, deixa eu sepultar primeiro o meu pai. O pai dele não estava morto. O pai dele não estava sendo velado. O pai dele estava vivo. Mas o que ele diz a Jesus? Olha, deixa eu viver até o meu pai morrer, até os meus pais morrerem, que depois eu vou te seguir. E Jesus disse: não, nós não podemos adiar, prolongar aquilo que tem que acontecer hoje. E nós vemos essa realidade. Jesus, eu vou te adorar, eu vou te servir, depois que eu passar no meu concurso público. Senhor, você é ativo como voluntário da Cidade Viva. Mas em primeiro lugar, deixa eu garantir minha vaga no Enem. Olha, eu vou dizimar, depois que eu conseguir ganhar 10 mil reais por mês. E é isso que Jesus ensina. Que muitas vezes nós vamos prolongando, nós vamos adiando, colocando obstáculos, ou tempo, estipulando um tempo para algo que se faz necessário hoje. Meus amados irmãos, o dia de evangelizar quem está perdido é hoje. O dia de servir a nossa sociedade, através da nossa comunidade, é hoje. Porque todos nós padecemos também da falta de tempo. Todos nós. Eu trabalho 40 horas semanais também como você. Tenho que dar resultado. Não posso ter falta. Corro o risco dos trabalhos que realizo ser desempregado. Agora imagina se os homens que se colocam à disposição para pregar aqui do Senhor decidissem abrir mão desse serviço. Hoje não, estou cansado. Pois eu quero te dizer que todo serviço é uma pregação. Quando nós servimos a sociedade, quando nós estamos vinculados a algum ministério da Cidade Viva, eu estou ali pregando sobre as boas novas do reino. Eu estou dizendo que o reino veio. O caminho da cruz é de muita dor, é de muito sofrimento. Jesus sabia o que iria enfrentar em Jerusalém. Por isso que ele quis entrar tão humilde, em cima de um jumentinho. Jesus sabia de toda a via dolorosa. Ele sabia dentro do seu íntimo a dor, a angústia, a depressão que iria enfrentar. Ele sabia como Deus onisciente e onipresente, que sabe de tudo, está em todos os momentos, que a população iria optar, soltar Barrabás e preferir a sua condenação. E por que Jesus foi para a cruz? Porque Ele te priorizou, meu irmão. Porque Ele te colocou em primeiro lugar. E nós hoje não colocamos esse Jesus, o Rei da Glória, em primeiro lugar. O caminho da cruz
nos ensina compromisso total, comprometimento. Nós temos um Rei da Glória que nunca desiste de mim e de você. Agora vamos lembrar as vezes que a gente desiste dele? É vergonhoso. O caminho da cruz requer devoção. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Não existe semana difícil em minha vida, em tua vida, que não tenhamos Jesus lado a lado conosco. Não existe nenhuma madrugada de choro, nenhum banho de choro, que Jesus não esteja ali atentamente, ouvindo e presente para nos socorrer. O caminho da cruz requer uma lealdade completa a Jesus Cristo. Só daremos continuidade a esse reino aqui na terra se colocarmos Jesus como prioridade. Jesus, em sua morte, assegura a nossa vitória. Jesus, em sua ressurreição, abre as portas e nos convida para o seu reino. Que Deus nos abençoe.